Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Mariane Ramalho. Aí a convite da DFP eu vim conversar um pouquinho com vocês, passar algumas informações e conhecimento que eu tenho a respeito de chatbot. Antes eu queria me apresentar, então eu trabalho com TI já tem mais de 15 anos. Sou formada em Bacharel de Sistemas de Informação, tenho pós-graduação em Engenharia de Software Ágil e hoje eu trabalho como coordenadora de projetos aqui no ICI. A gente tem desenvolvido ao longo dos anos, mudado a forma de desenvolver projetos, sistemas, principalmente quando a gente tem um olhar mais para o cidadão, um olhar para uma pessoa, né, para um cliente final. E foi aí em um desses projetos que eu conheci o chatbot, que na verdade nada mais é do que chats robôs, né? Chats que vem sendo uma tendência de mercado muito grande. Inclusive a gente, em alguns casos hoje em dia, a gente conversa com o chatbot e nem sabe que é um chatbot, por exemplo. Então, é um tema que me atrai bastante. Ele envolve não só a tecnologia, mas também o futuro de algumas profissões e como é que isso vai funcionar. Eu estruturei essa aula ou essa conversa com vocês. Primeiro, eu gostaria de explicar necessariamente o que são os chats, né? Antes deles virarem robô, vamos chamar assim. Então, basicamente, a gente tem os chats de interação humana, que surgiu há muitos anos, usando a tecnologia como uma ferramenta, né, para isso acontecer. Mas num primeiro momento ele né, necessitava exclusivamente ou melhor, né, não necessitava, mas ele era necessário que nas duas pontas você tivesse uma interação humana. Então, aí os chats aí vêm, né, que a gente conhece não só fins empresariais ou lucrativos, mas também para ser utilizado como lazer, enfim. Então essa é a ideia dos chats, né? Você ter uma pessoa numa ponta, outra em outro lugar qualquer, e você consiga se comunicar, né, por esse meio. E porém, assim, já se vê estudos assim que lá na década de 50, quando Turing idealizou toda, né, o que a gente chama de pai da computação, né, o Alan Turing, quando ele já idealizava essa máquina, ele também já pensava que em algum momento os humanos conversariam com essas máquinas, né? E que não precisaria de uma pessoa da outra ponta para responder algumas perguntas ou, enfim, para interagir com esse humano. Então, de alguma forma, os chatbots eles vêm já, eles evoluem junto com o computador desde a década de 50. Porém, a gente tem, como eu disse, né, essas evoluções, elas acontecem de maneira muito gradativa, mas também pequenas, assim, porque o que aconteceu foi que depois dos chats, então, que a gente chama de chats humanos, que é quando você tem a interação das duas pontas com pessoas, né, da década de 80, finalzinho da década de 80, começo da década de 90, já começa a se falar aí sobre a criação de chats robôs, né, ou seja, você estruturava uma conversa e ele te respondia, enfim, dúvidas a respeito de um tema. Só que mas ainda com frases muito pequenas e bem pré-programadas. Então são chats automatizados, porém não inteligentes, vamos chamar assim, tá? Se a gente pudesse dar um nome melhor para isso. Então como é que ele funciona, né? Esse chat automatizado mecânico ou chat automatizado não inteligente? Você programa uma estrutura, uma redação, você programa uma conversa, né, imaginando quais seriam as perguntas, principalmente as iniciais, que uma pessoa faria para esse chat, faria para esse robô, né, e ele tem algumas condições, né, então, se a pessoa me respondeu sim nessa pergunta, eu vou para esse lugar, se a pessoa me respondeu não nessa pergunta, eu vou para um outro diálogo, que a gente chama. Dá certo, é um chat que funciona, ainda existem muitos chats assim no mercado, a gente acaba utilizando isso no dia a dia em alguns momentos, mas ele fica mecânico, né? Ele não tem aprendizado, né? Então ele fica muito mecânico, se a pessoa
que está do outro lado, ela escreve ali alguma coisa que que o chat não consegue interpretar, acaba, né, a conversa, porque você não tem como, ele tem só condições, então as condições são sempre restritas em dois caminhos, né? Você pode até dar opções para as pessoas selecionarem, por exemplo, mas elas estiverem conversando, digitando alguma coisa, fica meio complexo de você saber qual caminho seguir, se você não consegue, se o chat não consegue interpretar aquilo, se o robô não consegue interpretar aquilo. Então a gente chama ele de um pouquinho de chat automatizado mecânico, ou não inteligente, ou sem aprendizado, tá? Isso são alguns nomes que aparecem aí no mercado, que aparecem quando a gente fala em chatbot. Como eu disse, né, dá certo, a gente eu já trabalhei com chats assim. Funciona quando você tem um objetivo final. Vamos imaginar a seguinte hipótese, né, a seguinte situação. Eu quero perguntar o horário de ônibus, né? Então eu já sei, na maioria das vezes, qual é o ônibus que eu quero saber, né? Eu só quero saber um horário. Então você programa esse chat, né, você faz toda esse diálogo, induzindo aquela pessoa que está conversando com o robô para que ela faça as perguntas corretas que o robô vai conseguir interpretar. Por exemplo, né, então, como a gente estava falando do horário de ônibus, quero saber o horário do Interbairros, né? A primeira pergunta que o robô vai fazer é: você quer saber então o horário de ônibus? Me diga qual ônibus. E aí a gente programa que você coloque lá Interbairros ou Inter. E aí o robô vai tentar te perguntar. Então vamos imaginar que eu coloco só Inter. Aí ele vai me dar as opções. Você está falando do Interbairros ou do Inter 2? Aí eu vou dizer, não, eu quero saber do Interbairros. Aí ele vai te perguntar. Aí beleza, então a minha condição ali do meu diálogo, né? Então eu dei duas opções para aquele humano que está conversando com o robô. Ele respondeu uma delas, então agora beleza, eu já sei qual caminho seguir dentro do meu diálogo. E aí eu vou fazer uma nova pergunta, porque eu tenho vários interbairros, né? Então qual interbairros você quer? Né? Qual interbairros que você quer? Aí o humano vai me responder qual é o número do interbairros. E enfim, e aí ele vai dizer, então qual dia da semana? E a conversa vai se prolongar assim. Mas é sempre assim, né? Eu dou faço uma pergunta e ele me dá uma resposta, ou o robô faz uma pergunta e o humano dá a resposta. É sempre nessa linha, né? Então isso deixa a comunicação, funciona, como eu disse, no final da história eu vou conseguir saber o meu horário de ônibus. Eu consegui tirar um humano da interação, então eu tenho um humano fazendo a pergunta, um humano querendo saber uma informação e um robô respondendo, mas fica muito mecânica essa conversa, ela torna-se, dependendo do assunto, no caso do ônibus talvez não, mas em outros assuntos ela pode ficar cansativa, maçante, né? Então isso talvez possa gerar uma perda, né? Você pode perder essa pessoa que está ali conversando com o robô, porque ela tá achando a conversa muito massiva, muito mecânica. Então, a gente, quando vai desenvolver quando a gente fala em chat inteligente, o chat automatizado, todas as empresas que têm focado as energias nisso é tentando tirar essa conversa mecânica. Porque para nós, seres humanos, quanto mais próximos da gente, né, a gente estiver conversando, ou seja, quanto mais humano parecer aquela conversa que a gente está tendo, maior a chance de eu chegar ao final dessa conversa, de eu conseguir informação, de eu solicitar aquilo que eu queria ser, um serviço qualquer, né, de eu comprar alguma coisa. Então isso acaba tornando mais assertivo a conversa. Continuando, então, a gente estava falando sobre os chats mecânicos, né? Os chatbots não inteligentes, vamos chamar assim, ou sem aprendizado. Aí vem na sequência, que era uma busca eterna, que quando a gente fala em inteligência artificial, ela pode ser aplicada em N situações. Uma delas é dentro dos chatbots. Ela vem para transformar a maneira que os chatbots são aplicados e são, enfim, como é que eles funcionam no dia a dia das pessoas, né? Então, com a inteligência artificial, a gente tem alguns ganhos. O principal deles é com relação à própria conversa, porque a inteligência artificial ela prevê que o computador aprenda com a interação humana, né? Então, vou tentar exemplificar isso, como é que funciona esse aprendizado, tá? De uma maneira mais simplista. Imagine a situação do ônibus. A gente tá lá então com um chatbot que me dá as informações de horário de ônibus. E eu vou perguntar, quero o horário do Inter 2, né? Ou que horas sai o Inter 2? Vamos fazer uma pergunta mais coloquial nesse sentido. Que horas, então eu vou digitar lá no meu chat, que horas sai o Interbairros, por exemplo.
se o meu chat nunca viu essa pergunta, naquele primeiro momento ele vai questionar aquele humano que está interagindo. Então, de qual interbairros, né? Você quer saber o horário de ônibus? Enfim, ele vai fazer algumas perguntas que já estão previamente cadastradas na base de conhecimento dele. Só que uma vez que o humano responde para ele, do Interbairros, eu quero o horário de ônibus do Interbairros, ele vai aprender com aquela resposta. Então, aquela resposta ela vai junto para a base de conhecimento, né? E aí o computador, né? Então, o chat, o robô, acabou de aprender com aquela pergunta que ele fez para o humano. Basicamente, é o que acontece com a gente, né? Quando a gente não sabe uma informação, a gente pergunta, aquela pessoa responde para a gente e a gente coloca na nossa base de conhecimento. Então, é exatamente isso que a inteligência artificial aplicada dentro do chatbot, dentro do diálogo do chatbot faz. Mas depende de uma estrutura, depende de uma chamada de carga inicial da base de conhecimento, e a partir dali ele começa a aprender. E aí, com esse aprendizado ao longo do tempo, você não vai precisar nem falar horário de ônibus. Ou você, né, você pode falar só, sei lá, que horas sai o ônibus que vai para o Cabral, por exemplo. Né? Ele já vai te dar assim, você está perguntando do Interbairros, né? Ou você está perguntando, sei lá, do Santa Cândida Capão Raso. Ele já vai entender que o Cabral tem relação só com o Interbairros ou só com... Entende? Então, esse é a grande sacada da inteligência artificial dentro do diálogo do chatbot. Só que ele vai aprendendo, né? Então é uma ferramenta que ele precisa da interação para aprender. Não tem como um programador ou um desenvolvedor imaginar todas as perguntas que podem ser feitas, porque cada um vai fazer de um jeito. Então essa é a grande sacada, diferente do mecânico, que tem aquela estrutura fixa. Então se o cara perguntar uma coisa que ele não sabe o que significa, ele não vai saber caminhar, ele não vai saber para qual diálogo ir, vai dizer assim, olha, desculpa, eu não entendi o que você me disse, por favor, comece novamente. Né? E aí fica aquele chat cansativo que a gente estava falando anteriormente. Mas o que é bem legal com relação à inteligência artificial também, não é só o aprendizado com relação ao diálogo, né? Mas ele começa a medir outras coisas. Por exemplo, as pessoas sempre perguntam o horário de ônibus de manhã. Ele começa a dar essas informações para as pessoas que são donas dele, né? Tipo, toda manhã a maioria das pessoas pergunta sobre o horário de ônibus. Será que a gente não pode fazer uma ação preventiva para que as pessoas não fiquem perguntando? Né? Será que está faltando essa informação? Será que a gente pode fornecer essa informação para que as pessoas não precisem entrar no chat e perguntar? Então ele começa a dar esse tipo de subsídio para você não só atuar dentro do chat, mas também para resolver outros problemas que possam estar em volta. Né? Então, por exemplo, ele aprende quais são os melhores horários se a gente pensasse, sei lá, no envio de campanha de marketing, né? O chatbot pode aprender qual que é o melhor horário para enviar, data e horário que você vai enviar uma propaganda, uma campanha por e-mail para as pessoas e elas vão abrir. Né? Então, tem várias formas, isso é inteligência artificial, né? Porque ele vai gravar todas as campanhas que a gente está fazendo ao meio-dia, 90% das pessoas abrem o e-mail ou abrem a foto. Se a gente manda isso de manhã, as pessoas não abrem, elas ignoram. Então, esse tipo de aprendizado também, que sai fora só do diálogo do chatbot, mas começa a entrar dentro do negócio em si para que ele foi criado. Isso é incrível, é fantástico, você tem vantagens com relação ao atendimento ao cliente, no relacionamento entre empresa e cliente, no compartilhamento de informações, que nem eu disse, né, de você estar divulgando coisas, vendas, né, você pode vender para o chatbot, por exemplo, é bem comum. Solicitação de serviço, quando a gente olha para a gestão pública, né, a solicitação de serviço ela é muito certinha, então o chatbot ele pode resolver muito essa questão, né, e facilitar, porque diferente de pessoas que você teria que ter 10 pessoas para estar atendendo no chat, o chatbot pode atender N pessoas. Né? Se você tem um bom sistema, um bom software, ele vai aguentar a cidade inteira fazendo pedidos ao mesmo tempo que não vai ter problema. Então você resolve essa questão da rapidez, né? De você tá conseguindo atender o maior número de pessoas ao mesmo tempo. E aí, a gente saindo do cenário do chat, se você colocar isso para voz, é a mesma coisa. Então a gente já tem alguns bancos hoje, por exemplo, que atuam com chatbots que na verdade são por voz, né? Atendimentos por voz automatizados, com inteligência, porque daí fica mais fácil ainda, né? Porque as pessoas acabam falando, a gente acaba falando muito mais gíria e falando
de uma forma menos burocrática, na hora de digitar acaba ficando um pouco mais certinho em alguns casos. Mas a inteligência artificial também resolve esse problema. Então, não deixa de ser um chatbot, a diferença é que não é escrito, é por voz, que também tem dado certo. Mas existe ainda uma resistência do sentido de falar, né? Então, o ser humano ele ainda tem um pouco de receio, restrição em falar com uma máquina ou falar com quem eu não sei, né? Com quem eu não conheço, com quem eu não estou vendo, com quem talvez não consiga me responder da mesma forma que eu estou falando. Então existe um pouquinho dessa resistência, mas o aprendizado dos robôs, vamos chamar assim, vem com o intuito de tornar isso o menos mecânico possível e o mais humanizado. Né? Por exemplo, o Bradesco tem um caso de você falar, que você liga na central do Bradesco, demora até você chegar no atendimento humano, mas você pode ligar lá e falar, quero falar do meu cheque, ela vai saber que é sobre o cheque, ou preciso falar sobre o meu cartão, ela vai te perguntar do débito, da tua conta, do cartão de crédito. Então, assim, você consegue essa interação também, que a gente também consegue no chat escrito, né? Enfim, no chat, né? E não a mesma comunicação você consegue no chat, consegue pela voz, é isso que eu quis dizer. Os chatbots também, eles tomaram conta das redes sociais em geral, né? Então, assim, eles foram implementados dentro das redes sociais, vamos chamar assim. Facebook, o Instagram, Twitter, WhatsApp. Essas plataformas, elas já têm chatbots dentro deles, que empresas podem contratar, ou podem, não necessariamente pagar, mas podem contratar, para que as contas das empresas interajam com seus clientes, ou as contas das prefeituras interajam com seus cidadãos, né? Então, é lógico que precisa de uma configuração, enfim, de quais serviços vão falar, mas já existe isso integrado e é uma tendência grande de que aumente ainda mais, né? Porque as pessoas tendem a usar muito mais rede social e fica muito mais rápido o atendimento. Você abre o teu leque de atendimentos como empresa, né? Se você tem uma empresa e você coloca um chatbot no WhatsApp para divulgar seus produtos e que as pessoas possam fazer compras. Aí você tem um número no WhatsApp onde as pessoas possam reclamar, né? Enfim, ou pedir um suporte de um serviço que você fornece, que é bem comum e que a maioria das empresas hoje contempla essa situação. Você tem lá no Facebook também, né? No Messenger do Facebook, uma interação que as pessoas possam acessar. Então você atingiu a tua clientela por três lugares diferentes, né? Ou por 2 lugares diferentes, pelo WhatsApp e pelo Facebook. E presencialmente, é claro, ou por um telefone, da forma convencional. Então você aumenta a possibilidade de comunicação com os seus clientes ou possíveis clientes, o que torna o teu negócio muito mais vantajoso, né? A probabilidade de você atingir maior público-alvo atingir maior público é bem grande. Então, o chatbot ele vem para ajudar nisso também. Existem empresas que são consideradas chatbots, cases de sucesso de chatbots, por exemplo, que é o caso do Pizza Hut, que você consegue pedir pizza direto pelo Facebook. Você entra lá e conecta a tua conta no Facebook, enfim, ele tem o histórico dos teus pedidos, né? Enfim, pelo teu Facebook, pela tua conta do Facebook, toda vez que você faz o pedido, ele grava esses históricos, ele começa a te fazer ofertas personalizadas. Então eu sei que a Mariane gosta muito de pizza de calabresa, hoje eu vou mandar uma oferta de pizza calabresa só para Mariane, e aí eu recebo isso no meu Facebook, sabe? Isso já existe, já funciona e é bem interessante. A Sephora, que é uma loja de maquiagens e perfumes também, então o primeiro passo, que é aquilo que eu falei do aprendizado, né? O usuário vai responder um quiz, e esse quiz, na verdade, é um questionário dizendo para você dizer quais são os seus gostos, e a partir desse momento ele começa a aprender com você e começa a te sugerir produtos, enfim, maquiagens, perfumes, sempre olhando para as tuas preferências e também olhando para as tuas compras, porque pode ser que você tenha preferências e por algum motivo está comprando alguma outra coisa diferente, então ele vai fazer esse mix. Vai te enviar vídeo, enfim, ele vai te gerar muito conteúdo específico para você, baseado no aprendizado. A Uber também, você consegue, isso na verdade os bots da Uber só funcionam nos Estados Unidos, mas lá você nem precisa abrir o aplicativo para pedir um Uber, você pode pedir direto pelo Facebook ou pedir por outros endereços enviados das pessoas, então, só que isso só funciona nos Estados Unidos, mas é uma forma dos chatbots auxiliarem as empresas. Então,
Ah, eu não tenho aplicativo, não vou baixar o aplicativo da Uber, não tem problema. Você vai pedir para o Facebook que vai dar do mesmo jeito, vai dar certo do mesmo jeito. Assim, existem N casos, né? Tipo, o eBay, a American Express, o cartão de crédito, todas essas empresas já têm boots instalados. Sem falar, a gente não está nem falando das pequenas empresas aqui do Brasil que usam, que nem a gente estava falando, a ferramenta do WhatsApp, o boot do WhatsApp, por exemplo. A minha empresa de internet, ela usa... eu demorei, acho que, sei lá, uns 5 minutos, eu precisei de um suporte técnico, mas até eu chegar na comunicação com o humano, ele me fez várias perguntas e foi bem tranquilo de interagir. Então, as empresas pequenas também conseguem, né? A gente estava falando de grandes empresas que são chats desenvolvidos específicos para elas. Nesses casos, são pequenas empresas que conseguem usar as ferramentas que o mercado já disponibiliza e que você consegue resolver o problema, né? No meu caso, eu poderia ter resolvido o problema direto pelo chatbot se fosse financeiro, por exemplo, né? Ou se fosse um suporte mais simples. Hoje já existe essa forma. E aí entra numa questão bem impactante, que é o que a gente vai fazer, então, se nós não vamos mais precisar de pessoas para interagir, né, com outras pessoas. Os bots vão tomar conta disso tudo. Antes de eu falar só sobre as tendências, eu queria pontuar aqui, eu não sei se todo mundo já ouviu falar, mas é numa ferramenta de aprendizado de línguas, que é o Duolingo. O Duolingo é um chatbot inteiro, então você faz um curso de inglês. Lógico, não um curso de inglês, né? Você faz práticas de inglês com um chatbot, né? Porque ele vai nas perguntas e respostas, então é bem legal. Se alguém não conhece, eu super recomendaria usar uma plataforma bem gostosa de aprender inglês. E idioma, né? Não necessariamente inglês, é aprender idioma. E você pode praticar por áudio e por escrita. E todo o contato é um chatbot que faz, então é bem legal. É bem bacana. A gente estava falando então sobre as tendências, né? O que vai acontecer então se tudo que a gente vai falar agora vai ser com uma máquina, não vai precisar mais de uma pessoa. Já se escuta muito, já se fala muito sobre o atendimento a cliente. Ele veio dos últimos 10 anos para cá, foi completamente revolucionado. Se você olhar para a quantidade de telemarketings que a gente tinha antes e para o que a gente tinha hoje, né, de pessoas dentro dessa profissão, realmente diminuiu bastante, porque os bots vieram para resolver, não para tirar as pessoas dos seus empregos, né, mas para resolver o problema que a gente estava falando antes, de atingir mais pessoas ao mesmo tempo, sem que eu tenha que aumentar a minha infraestrutura de uma maneira muito grande. Eu acredito que o bacana da tecnologia é ele resolver o problema quando é aquele problema operacional e rotineiro, né? Então você libera as pessoas que estavam fazendo aquele trabalho manual, vamos chamar de manual, mas rotineiro e operacional, você libera essas pessoas para elas poderem fazer trabalhos estratégicos. Então, eu não gosto de acreditar que as pessoas vão perder emprego por causa de chatbots, que a gente vai chegar um dia que a gente não vai ter mais uma central de telemarketing, né? Ou uma central de atendimento. A gente vai especializar essas pessoas para que os atendimentos sejam feitos por elas, não precisem mais ser técnicos, né, de chat e tal, para que essas pessoas fiquem especialistas em atendimento, em relacionamento com o cliente, para que elas possam de alguma forma ensinar a máquina, né? Então você vai ensinar essas pessoas que eram elas que faziam os atendimentos a ensinarem as máquinas a fazerem, né? Então eu gosto de pensar que você libera as pessoas que antes faziam trabalhos operacionais para poder fazer trabalhos estratégicos, e, enfim, você permite que essas pessoas saiam do trabalho rotineiro. Então, e aí bota o computador, que tá aí para isso, que é para aguentar maior carga, bota ele para fazer o trabalho operacional, aquele trabalho que dá para você botar um computador no lugar, né? Mas também tem que tomar esse cuidado, por isso que eu acho que não vai acabar o atendimento ao cliente. É só a gente pensar quando a gente vai numa loja, a gente gosta de ser bem atendido, a gente gosta de ter esse contato com outro humano, né? Então, por mais que os bots venham para atender várias demandas de mercado, mas o relacionamento com o cliente, o atendimento, né, com uma pessoa, nunca vai ser substituído, mas ele vai ser especializado, né? Ele vai ter sempre esse olhar de ser para as pessoas, importante para as pessoas que estão recebendo, mas naquele momento que elas precisam estar recebendo. Às vezes eu só quero pegar uma segunda via do meu boleto, eu não preciso falar com uma pessoa só para pedir a segunda via do meu boleto da internet. Fica mais lento, né, no chatbot fica rápido, enfim, tô dando um exemplo, claro. Falando das plataformas de inteligência artificial, eu particularmente conheço uma
que talvez tenha sido uma das primeiras, né, que surgiu aí com essa ideia de inteligência artificial, que é o Watson da IBM. É uma ferramenta, é o IA da IBM gigante, super parrudo e entende essa linguagem natural que a gente conversa, sabe? Então tira essa comunicação mecânica, né, que a gente estava falando antes. E ao médio e longo prazo as pessoas vão achar que realmente estão falando com uma pessoa, então fica mais fluida a comunicação, tanto via chat quanto via áudio. Porque na verdade o áudio nada mais é do que né, a leitura da escrita é transformada em voz. Então por isso que eu acabo colocando dentro do mesmo cenário os chatbots, tanto de áudio quanto de escrita. E ainda de tendência, né, falando aí como é que eu vejo o andamento dessa tecnologia de chatbot, é que hoje eu acho que já acontece um pouco isso, mas vai aumentar significativamente o fato de que a gente não vai mais saber se a gente está falando com um humano ou se a gente está falando com um chatbot, até porque isso não vai ter importância. A questão é, independente do com quem eu esteja falando, eu vou estar resolvendo o meu problema. Né? E que às vezes até numa conversa com o humano eu não consigo resolver. Eu acho que essa é a grande sacada, né? E aí, falando em robô, a gente tem os assistentes virtuais que estão surgindo aí, os assistentes do celular também, né? Que é o caso do Google. A gente tem o assistente virtual da Google no celular, que você não precisa mais nem abrir um aplicativo e se você conseguir se comunicar bem com ele, você consegue escrever uma mensagem, mandar, ligar para alguém sem precisar relar no celular. E os assistentes pessoais, que é aqueles que ficam, né, que normalmente ficam dentro de casa, que você consegue integrar com outros equipamentos da casa, né, que é o caso da Alexia, por exemplo, que você pede para a Alexia ligar a tua televisão, colocar a tua música. Você não precisa dizer qual música que você quer escutar, você diga, Alexia, eu quero ouvir minha música preferida, ela já vai ter entendido, baseado no teu histórico, no teu consumo, qual que é a tua música preferida e ela vai botar para tocar. Talvez ela não acerte, mas existe uma grande possibilidade dela acertar. Essa é a tendência dos robôs, né? E aí não vai ser só segmentado, não é só chat, não. Vai ser para tudo. A gente via isso lá nos Jacksons, no começo nos desenhos animados. Talvez não carros voadores estão já, mas acho que a questão dos robôs, eles vão estar cada dia mais dentro da nossa vida e sem que a gente perceba que eles façam que eles estejam na nossa vida. Então, quando a gente deixar de perceber, é que a gente vai estar consumindo todos os robôs, né, o tempo inteiro, enfim, pelo celular, pelo dentro da minha casa, né? É o assistente que liga minha luz, é o assistente que me dá bom dia quando eu chego boa noite quando eu chego em casa. Eu consideraria são tendências interessantes. E aí pensando em negócio, em mercado, o chatbot ele vem para você atingir quando você fala de uma empresa, ele vem para atingir o maior número de clientes possíveis, né? Então você consegue, como eu disse, direcionar campanhas. Se você tem um software inteligente, você consegue direcionar campanhas diferentes para pessoas, que a gente estava falando aqui, né? Dele me mandar a pizza minha preferida, né? Não vai mandar para Maria a mesma pizza. Para Maria, ele vai mandar uma promoção da pizza da Maria. E para mim, a mim. Então, não seriam campanhas mais em massa, né? Seriam campanhas personalizadas, que levam a vendas, que levam a capitalização, enfim. Então, olhando do ponto de vista de negócio, os chatbots só vêm agregar nas empresas, né? Só que demanda esse trabalho inicial, demanda primeiro o entendimento, quem que é o meu cliente, para quem que eu quero atingir, né? Quem que eu quero que chegue essas informações, para que também não vire spam, né? Que igual vira nos e-mails, né? Tipo, chega qualquer informação, eu nem leio, então eu tenho que saber como atingir as pessoas que eu quero. E quando a gente fala de um atendimento receptivo, né? Então que alguém entra em contato com o meu chatbot para solicitar um serviço ou para solicitar uma informação, fica mais simples nesse caso, porque eu já sei o que eu forneço e a pessoa já sabe, né? Ela vem só me perguntar, ou ela vem me pedir alguma coisa. Então também, nesse caso principalmente, fica mais simples de você implementar o chatbot e liberar essas pessoas que estavam fazendo esse tipo de atendimento para fazer outros atendimentos mais especializados. Né? Então eu acho que essa é uma grande tendência, tem tudo para funcionar, né? Já tem funcionado aí nos últimos 10 anos, eu diria, aí para cá.
né? Agora, nos últimos 2 anos, com as redes sociais explodindo, nos últimos 10 anos, com as redes sociais explodindo, né, os chatbots vieram para serem integrados junto com elas. Então, se especializar nessa área é uma coisa bem interessante, porque vai ser sempre necessário especialistas em chatbots, né, para que ensinem as máquinas, para que entenda como é que eles funcionam e como é que a gente pode tirar deles o melhor proveito. Bom, gente, acho que era isso que eu queria compartilhar com vocês, do que eu conheço de chatbot, do que eu já trabalhei, do que eu já li, do que eu já vi. Né? Tem muita coisa no mercado, a gente nem sabe às vezes, como eu disse, né, que está falando com chatbot ou não, às vezes. E é um tema que me agrada bastante, que eu gosto bastante de estudar. Espero que eu tenha conseguido passar para vocês aí todas as informações que eu gostaria de forma clara e que vocês consigam ter entendido, né? Enfim, que vocês consigam entender a importância do chatbot no nosso cenário atual. E obrigado, até a próxima.